casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Estamos no terceiro encontro das Mulheres Logos e eu estou muito feliz por estarmos aqui hoje, né, comemorando com o nosso bazar, graças a Deus, para a nossa construção do nosso templo, e vai ser bonito, em nome de Jesus. Estamos muito felizes também, está aqui minha amiga de 30 e poucos anos, a Rose, viu, Rose? Muito bom ter você conosco. Então, é muito gratificante quando nós nos colocamos na presença de Deus para fazer a vontade dele. Isso eu fiz quando eu tinha poucas idades, né, Agma? Eu vim para cá e daquele ano começo de 81 em diante, eu comecei a trabalhar na obra do Senhor na rua, trazendo jovens drogados com overdose e tudo, e nós fomos trabalhando nessa área até que Deus me chamou ao pastorado. E é fácil? Não é. Eu nunca vi falar que fazer a obra de Deus é fácil. Se fosse tão fácil, Jesus não teria morrido por nós na cruz do Calvário. Ele deu a vida de braços abertos, dizendo: eu abraço vocês, vocês são meus. E quando ele deu a vida por mim e por você, foi com um objetivo muito grande. Foi para nos levar para morar com ele. Glória a Deus, coisa boa, né? E uma mulher que eu admiro demais, demais mesmo, Maria, mãe de Jesus. Eu admiro ela. Por que eu admiro? Porque ela, meu Deus, ela teve uma gravidez do Espírito Santo. Imagina o que essa mulher sofreu para ser apedrejada, para matá-la, né? Suspeitando, você traiu José, essas coisas tudo. Ela sofreu uma perseguição muito grande, mas ela sabia em quem ela tinha crido, em quem ela tinha confiado. Ela sabia que ela tinha que passar por isso mesmo, que tinha que obedecer. E as mulheres de valor, elas obedecem. As mulheres de valores não se rendem às coisas desse mundo, mas elas prevalecem, permanecem. Amém? Eu vou começar aqui com uma oração. Depois eu vou convidar a Lili, né? Nossa Lília, nossa querida Lília. Eu falar de Lili é íntimo, viu, gente? Ai, nosso Cisquinho, Lili, e por aí vai. Mas eu quero agradecer a Deus pela iniciativa da Lili de fazer esse terceiro encontro. Foi muito bonito e as coisas foram acontecendo gradativamente. Os irmãos começaram a trazer as doações, né? E foi muito maravilhoso. E eu só tenho que agradecer. Vamos nos colocar sobre os pés e vamos fazer essa oração. Não precisa levantar não, fica aí sossegadinho. Glória a Deus. Eu vou convidar para fazer essa oração nossa irmã Kathleen. Eu sei que ela está ali dodói, mas você vem fazer essa oração para nós. Senti no meu coração aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, entramos em sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais um encontro das mulheres Logos, né, Senhor, que a gente tenha muito mais encontros abençoados como esse, que o Senhor nos dê, Pai, discernimento e muita sabedoria para entender da sua palavra, para entender qual é o que o Senhor quer conosco aqui hoje, nesta tarde. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Depois eu vou deixar para a Lili falar sobre o tema, como Deus deu o tema para ela. Pode assentar. Para Cris foi? Olha que legal, Cris. E aqui está a minha filha Vi, que Deus preparou ela para vir
cantar algumas músicas para nós. Como Deus cuida de nós, né? A gente não ia ter música, vamos ter ao vivo, glória a Deus. Essa minha filha se formou para pastorado também, casou com um pastor. O esposo está em viagem, a trabalho, e ela veio ficar comigo. Você vê como que Deus prepara? Tudo, tudo, gente. Deus é Deus. Deus não é o homem para que minta. Ele não mente, Deus é verdadeiro. Então ele prepara tudo de acordo com a vontade dele. Eu vou convidar então, com salva de palmas para Jesus, nossa irmã Lili. Vem aqui, Lili. Graça e paz a todas. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? E quando o Senhor deu essa palavra, eu fui escolhendo, eu e o Gabriel, e o Senhor falou muito forte nessa palavra sobre a mulher forte, sabe o Deus que tem. Então, quando a gente sabe o Deus que a gente tem, e ele está lá em Provérbios 31, 25, 26, que ele fala que a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Então, isso é o melhor. Que a gente saiba quem é o nosso Deus, e a gente saiba que a gente está aqui hoje para a honra e glória do nome dele. E que todas, igual eu falei, que venham vazias, mas que saiam daqui cheias do Espírito Santo, renovada com uma palavra direcionada para o coração de cada uma. E quem está escutando a gente também, que receba essa palavra e que faça disso um combustível para a sua vida daqui para frente. Tá? Que eu tenho certeza que foi tudo muito do Senhor, né? Porque foi algo assim, eu estava sentada e o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, tem que fazer um encontro de mulheres, e impressionante que o Senhor falou da Cris. E eu e a Cris, nós somos vizinhas, ela mora no mesmo condomínio que eu, e nós não sabíamos. Fazia mais de um ano que eu não falava com ela, mas o Espírito Santo direcionou muito. Ele falou, a Cris Sabadim. Eu falei, meu Deus, Senhor, tá bom. E aí tudo isso aconteceu e o Senhor passou uma mensagem maravilhosa para ela. E foi assim, ó, e foi bonito que todas as pessoas que estão aqui realmente, porque elas precisavam estar aqui. Precisavam estar aqui para escutar o que ela vai falar para a gente hoje, para escutar o que Deus quer falar com cada um hoje aqui. Eu falo que a gente tem que começar a sair da nossa zona de conforto e começar a arregaçar as mangas e viver o extraordinário de Deus na nossa vida. E essa casa aqui, ela tem muito mais para nos dar quando a gente começar a entender que não é só chegar e sentar, mas é sentar e pegar tudo que o pastor fala e começar a viver lá fora. E começar a trazer para dentro dessa casa aqui pessoas, começar a trazer para dentro dessa casa vidas destruídas, casamentos destruídos, porque eu vim para cá, porque o meu casamento também não estava legal. Então, aqui o Senhor me abençoou de uma forma extraordinária. E aonde que a gente recebe, a gente quer que as outras pessoas recebam. Eu fui fazendo hoje a via sacra, fui buscando uma, buscando a outra. Eu falei, não, vamos sim, porque a gente está indo dar o nosso melhor para Deus. Dar o nosso melhor para o nosso Pai. Quando a gente se posiciona em dar o nosso melhor para o nosso Pai, o Senhor também dá o nosso melhor. Ele dá o melhor dele para nós. Ele olha por nós com olhos de graça, com misericórdia, com juízo, com sabedoria. Ele olha e fala, não, calma aí, essa aqui é minha filha, eu vou abençoar ela. E é assim. Amém. Muito obrigada mesmo por cada um. Amo vocês. Sim. E a Cris, agorinha, ela vai estar aqui, maravilhosa. Depois do nosso louvor da nossa amiga, maravilha, da minha princesa. E vamos hoje louvar, né? Minha família linda, maravilhosa aqui também. E vamos louvar hoje. Vamos.
Vamos buscar a Deus hoje assim, ó. Vamos se entregar para Ele, né? Vamos lá, DJ. Solta o som aí. Então, é maravilhoso quando você aprende a confiar em Deus, né? A deixar suas dificuldades na mão dele. É tão maravilhoso que até eu pensei comigo, falei, como que eu vou fazer esse bazar, né? Estou aqui tão já cansada da idade, a vida em si. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele deu graça, ainda trouxe as meninas para ajudar, né? A Elza me ajudou muito também, glória a Deus. Então, é assim que Deus faz. Um vai carregando, né? Vai ajudando a carregar a cruz um do outro. Claro que a minha cruz eu tenho que carregar, mas eu digo assim, nós vamos ajudando um ao outro a superar, a superação, ter superação. Amém? Então, nós vamos ouvir aqui nossa irmã Vivian louvando ao Senhor com 2 ou 3 hinos, como você sentir no coração. E depois nós vamos estar ouvindo a palestra com a nossa linda doutora Cris. Vamos lá. Boa tarde a todas, graça e paz. Muito feliz de estar aqui. É emocionante estar aqui novamente. Mas vamos lá, vamos nos alegrar, vamos cantar uma música que fala Cordeiro Santo. Vamos falar de Jesus, da nossa adoração, do nosso louvor a Deus. Podem ficar de pé. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas. Vamos lá. A tua cruz
nosso Salvador que limpa os nossos pecados. Ele não vê isso em nós. Ele tem um amor e graça por nós. Ele é um Deus justo. Um Deus que está conosco. Um Deus que dá perdão e graça para nós. Sem cobrar. Não é verdade? Ele está conosco. E Ele não pede nada para nós. Mas o Espírito Santo toca em nossas vidas e nós temos o prazer de louvar a Deus, de exaltar o seu nome, de louvar o nome do Senhor. Amém? Então vamos louvar a Deus, falar que Ele é lindo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele está em nossos corações. No início eras a palavra, no
ter esse Deus como poderoso, né? Tem como não chorar, né, Rosi? Não tem. Porque é maravilhoso servi-lo de coração. E eu vejo aqui vocês com tanta força de vontade, vindo das suas casas, para vir assistir essa palestra que vai ser de grande importância para nós, né? Eu agradeço a Deus pela Vivi, que deixou a filhinha dela para vir aqui trazer para nós esse momento de louvor, né? E ela vai lá ver se a filhinha está tudo certo. Se tiver, ela vem assistir a palestra, viu, Cris? Irmãos, sem mais delonga, né? Nós vamos aqui fazer mais uma oração. Quero chamar a Cris aqui já. Quero agradecer pelo nosso pessoal que veio lá de Bocaiúva, né? E a Camila fez um bolo bem bonito ali com o nosso tema, né? Que coisa linda. Gente, é maravilhoso. Essa união faz a força, né? Amém? Lorena, vem abençoar aqui a Cris para nós. Ela já é uma bênção, né, gente? Não é isso, não. É só para agradecer a Deus pela vida dela, pela disposição dela estar aqui conosco. Agma, um prazer enorme. Quero que você venha para cá, viu? Junto com as meninas. Por favor. Então vamos orar então. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu venho aqui diante de Ti, Senhor, te agradecer pela presença de todas que estão aqui, Senhor. Esteja abençoando, direcionando a Cris, meu Deus, para que a Tua palavra, que saia da boca dela, toque no coração de cada uma aqui, Senhor. Que seja tudo para a Sua honra, para a Tua glória. Que ela seja instrumento nas Suas mãos. Esteja abençoando a sua casa, o seu lar, sua filha. Em nome de Jesus, esteja abençoando cada um ali, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enfim. Estou acostumada com o microfone. Vamos lá, acho que é assim, né? Oh, minhas queridas, tantos rostinhos, sorrisos, eu vejo expectativa nos corações, às vezes uma certa desconfiança, muitos sentimentos, mas Deus, Ele vê o nosso coração. A gente só consegue ver algumas coisas, né? E Deus, Ele vê o nosso coração. E quando Ele vê o nosso coração, isso nos traz paz ou medo? É uma pergunta, algo para vocês pensarem, porque Deus, Ele não é acusador, mas às vezes nós nos acusamos, não é verdade? E, bom, eu não sou doutora, como a pastora falou, né? Ela também não me conhece, eu não sou pregadora, eu não sou pastora, eu tenho que vencer a mim mesma para estar na frente de pessoas. Eu sou mais do trabalho 1 a 1, de ficar com uma pessoa, pegar na mão, conversar. Esse é o meu jeito. Mas Deus quis que estivesse aqui, estou obedecendo. E hoje a gente vai falar aqui, não é uma mensagem exatamente triunfante, porque ela é sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente pensa... Aí eu trouxe aqui um script e eu quero ver se eu sigo ele, gente. Não garanto, né? Eu já estive trazendo palavra assim no púlpito, a última vez em 2016. E dentro de mim eu achava que nunca mais ia acontecer. Ia ficar trabalhando, desenvolvimento humano, fazendo as coisas que eu faço. Não estava no meu coração assim, né? Mas aí acho que vale a pena contar isso para vocês. A Lilian é alguém que... Uma vez nós nos vimos numa reunião de mulheres. E aí depois, acho que 1 ano depois, nós falamos rapidamente por WhatsApp, porque eu tinha uma amiga que ela precisava internar a filha, dependente química, né? E aí ela deu a indicação do local e não nos falamos mais. E aí aconteceu que algumas semanas eu estava conversando com uma amiga que também é como eu, coach terapeuta e tal. A gente troca, né, assim, os serviços.
E aí eu estava falando, eu fiz uns posts no Instagram falando sobre o que deu certo, o que não deu certo na minha vida como empreendedora e tal, e me expondo bastante. E aí, conversando com ela, eu falei, eu sinto que eu tenho que me expor mais, porque eu realmente acredito que a vulnerabilidade conecta mais que a força, né? E ela, não, Cris, mas se você se expor, você vai perder a autoridade. E aí eu disse para ela assim, quem sabe se esse perder a autoridade seja justamente para Deus se manifestar e fazer do jeito dele, eu deixar a força do meu braço que não está me trazendo os resultados, né? E aí eu tive essa conversa com ela e no outro dia com uma outra amiga que eu não via há 2 anos, conversamos 4 horas no telefone. E aí ela também, ela psicóloga, ela, não, a gente tem que ter as coisas separadas, não pode fazer isso não. Daí ela falou, Cris, eu acho que o que está acontecendo é que o chamado está gritando dentro de você, né? E você precisa, Deus vai te mostrar a forma de separar tudo isso, porque você tem vontade de falar, mas será que é o lugar propício ali nas lives e tal? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. No outro dia eu acordei e tinha uma mensagem da Lilian. Desse jeito, gente, falando, né, convidando para vir, dar uma palavra e tal. E eu, nossa, mas deve ser Deus, né? É Deus, porque, nossa, certinho, como pode? Eu querendo me expressar, né? Casou a minha vontade com a vontade de Deus. Nem sempre casa, mas dessa vez casou, só que eu não sabia. Eu não sabia porque nessa pandemia eu acabei me isolando bastante, só dentro de casa mesmo, fazendo os meus atendimentos online com a família e com mais ninguém, né? Eu realmente me isolei bastante. E aí tudo bem, então vamos. Falei, Senhor, né? Então, que seja o Senhor, porque assim, né? Quando se está aqui, a gente não quer usar, como Paulo falava, de persuasão humana, de palavras de sabedoria humana, mas do poder de Deus. Porque é o poder de Deus que transforma. Eu vejo isso nos meus atendimentos. A técnica chega num lugar, mas depois ela não aprofunda, porque existem coisas que só Deus fala com a gente, né? E aí, trazendo esse tema que nós já vamos ler na palavra, eu já fugi aqui um monte do meu script. Quando a gente pensa em poder, numa mulher poderosa, eu vou mostrar. A gente normalmente pensa, né? Aquela mulher poderosa e tal, mão na cintura, né? Assim, cabeça erguida, olhar altivo, que é uma das coisas que Deus odeia, ele diz na sua palavra. A gente pensa em reconhecimento, poder, muito dinheiro, não que seja um problema ganhar dinheiro, mas se ele estiver no coração, né, se ele for o tesouro da pessoa, se o coração da pessoa estiver ali no dinheiro, aí ele é um problema. Então a gente tem essa imagem, a gente olha, falando de redes sociais, a gente vê Instagram, aqueles lugares lindos, aquelas fotos perfeitas, e entende que aquilo é o poder humano. Mas Deus, ele vê diferente, né? E então nós vamos aqui, convido vocês a ler comigo, 2 Coríntios, que saiu daqui, 12, a partir do versículo 7. Vamos aqui, vou achar, gente. Estou tremendo, vocês não veem, mas eu estou. Aqui. É assim mesmo, né? Então, ali a partir do verso 7, mas antes eu quero contextualizar, né? Então, Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando das visões e das revelações que ele teve, que ele usa até a palavra inefável, né? Que é como se a nossa mente não alcançasse. Então, ele não poderia nem falar, porque não saberia falar o que ele viu no céu, né? O que ele viu com Deus.
E aí, a partir do verso 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu estou usando certo, pastor, aqui? É assim? Tá. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aqui, gente, tem um paradoxo, né? Que é a fraqueza. Então a gente pensa poder e força. Mas Deus aqui está falando que o poder se manifesta, opera na fraqueza. Não é na força. Não é? E aí eu fui procurar no dicionário, e eu até olhei no Strong, né, tal, e a palavra aperfeiçoar. Qual é o significado? E aí eu encontrei assim: acrescentar o que ainda está faltando a fim de tornar algo completo. Uau! Olha só, essa é a forma que Deus nos aperfeiçoa, para nós sermos completos nele, né? Para sermos quem nós já somos nele. Ele usa as nossas fraquezas. Porque quando está tudo bem, quando está tudo certo, né? Agora, quando algo acontece, quando existe algo que nós não conseguimos vencer dentro de nós ou fora, é aí que o poder de Deus se manifesta. Então, é um poder oposto ao poder do mundo, onde poder é força. E por que é assim, né? Existe um inconsciente coletivo, a gente tem imagens na nossa cabeça que mais ou menos todo mundo da mesma forma. Então a gente foi acostumado a ver, por exemplo, a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha é uma figura de poder, de força, ela vence os adversários, e aí tem outros heróis, não é? Então a gente não vê ninguém se expondo. Se for para expor, que eles podem até expor as cicatrizes, né? Até ouvi de uma amiga pastora, quando eu estava nessa coisa de querer falar um pouco mais no Instagram, ela falou: exponha suas cicatrizes, mas não aquilo que ainda não fechou. E eu não sei se eu concordo tanto com isso, porque eu realmente creio que essa vulnerabilidade, ela conecta muito mais que a força, né? Porque quando a gente fala de fraqueza, a gente pode pensar em 4 tipos de fraqueza. Tem a fraqueza espiritual, a fraqueza emocional, a fraqueza moral, quando você se acha uma fracassada, né? E a fraqueza física. E quando alguém está fraco, o que a gente diz? Quando alguém está muito fraco, né? Nossa, fulano está tão doentinho, não consegue nem se alimentar. Tem a ver com alimento, né? Então a pessoa não consegue. Às vezes ela está tão fraca fisicamente que aquilo que vai colocá-la de pé, ela não consegue colocar para dentro. E aí, quando a gente fala de fraqueza espiritual e emocional, existe uma comida que está aqui, não é? Só que essa comida, ela não é assim para ser comida de uma vez só, né? É devorada, ela é para ser degustada. Então, é um pouquinho, às vezes um versículo, um texto, e ficar com aquilo, e pensar sobre aquilo, e praticar aquilo, e ruminar aquilo, e ir degustando essa palavra, né? Degustando até que ela se torne, você consiga engoli-la, né? Até que você consiga fazer com que ela desça também, porque às vezes a palavra, ela fica muito aqui, mas ela não desce para o coração. E na verdade,
nós sempre teremos o que o nosso coração acredita. Não o que está na nossa mente, mas o que o nosso coração acredita, não é? Então, a palavra é dessa forma, e ainda existe, embora exista aqui a palavra escrita, a palavra logos, existe a palavra rema, que é aquela palavra revelada ao coração, que Deus fala com cada um de um jeito, né? O nosso Deus que se relaciona de forma muito pessoal com cada um de nós. E por falar assim em coração, né, como eu tinha dito para vocês, eu realmente acredito que essa vulnerabilidade conecta mais que a força. E aí eu quero contar uma história, né? Eu pensei sobre isso, eu vou contar uma história de uma pessoa que eu atendi, que muito mexeu comigo, essa questão da força e da fraqueza. Muito obrigada, pastora. Vou tomar um golinho aqui. E aí, enquanto eu conto, né, eu peço que você fale com Deus, né? Peça o Espírito Santo para trazer as suas fraquezas, né? Ou melhor, vamos orar por isso, né? Vamos orar. Querido Espírito Santo, Paizinho amado, Pai, enquanto eu conto aqui algumas coisas, Deus, que o Senhor traga ao coração das minhas irmãs, Paizinho, aquilo que é uma fraqueza, que elas consideram uma fraqueza, Deus querido, e que é justamente nisso que o seu poder opera, que o seu poder se aperfeiçoa. Traz, Deus querido, isso, Pai, e prepara elas para entregarem isso nas tuas mãos, Senhor. Paizinho querido, está aqui o script, já falei um pouco, Senhor, mas por favor, Deus, é apenas um script. Eu estou aqui, Pai, que eu consiga hoje plantar uma semente no coração das minhas irmãs, Pai, porque eu sei que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, Paizinho. Amém? Então, essa história que eu vou contar de uma cliente, né, que foi muito interessante, uma mulher de Deus, e ela, temente a Deus, trabalha na igreja, trabalha com aconselhamento, e ela entendia que Deus tinha para ela um ministério de casais, né? Só que ela estava vindo de 2 casamentos fracassados. E com essa dor no coração, porque ela acreditava isso, um dia ela estava atendendo uma pessoa e essa pessoa falou assim: mas como que você pode ensinar a ser uma boa esposa se você está separada? Como que você pode falar de casamento se você tem 2 fracassados? Né? Então, aquela voz ali de acusação, mas que também tem verdade. Não é algo que talvez exista autoridade para ela falar do que deve ser feito. Mas aí eu conversei com ela, fiz algumas perguntas, e quando eu vi, saiu da minha boca as palavras assim. Falei: por que você não se conecta pela vulnerabilidade? Eu falei assim: por que você não se mostra fraca para com o que está fraco? E ela, uma mulher guerreira, né, que a gente chama da mulher guerreira, aquele perfil, resolve tudo, resolve todas as coisas, resolve seus problemas, os problemas das pessoas, né? Enfim, toma a frente. Quando eu estava ali sentada, eu não sei porquê, eu não ia falar sobre isso, mas veio à minha mente para falar alguma coisa, e olha que interessante que está aberto exatamente em casamento aqui, né, para falar sobre isso, que às vezes os maridos eles se tornam assim um pouco mais, como que eu digo, não fracos, mas acomodados, justamente porque a mulher toma a frente das coisas. Ela toma a frente, aí nós falamos de 2 polos, né? O masculino, o feminino, e às vezes as coisas estão invertidas. Às vezes
algumas estão fazendo essa força, estão agindo na força do seu braço. Eu resolvo, daqui eu faço, tem que visitar fulano, eu vou, eu faço. Quando é com os filhos ali, a mulher decide tudo e o marido vai se acomodando, e ele vai ficando muito longe do que Deus tem para ele, que é ser o cabeça. O cabeça da mulher, está na palavra isso. Está na palavra isso, né? A submissão, estar sobre a mesma missão. E isso acaba acontecendo. Que a mulher, ela se sobressai em força, e aí para o homem só resta ele ficar ali acomodado. E aí essa mulher muitas vezes acaba reclamando desse marido, fulano não faz nada, fulano isso, aquilo. Mas é ela que colocou ele naquele lugar. Ela que colocou ele naquele lugar, né? E só ela pode retirá-lo daquele lugar também. Só ela pode trazer. Às vezes a gente pensa, tá me vindo aqui, o leão, né? O leão dentro, que tá ali preso, tá enjaulado, porque tem alguém que tá bramando com mais força. Vamos colocar assim. Então, não sei se alguém se conecta com isso que eu estou falando, mas que nesse momento você possa ser ministrada diretamente pelo Espírito Santo, né? Porque talvez o que você considere sua força seja justamente a sua fraqueza, né? E isso é bom, porque é aí que o poder de Deus vai operar. Lembra? Ele não opera na força, ele opera na fraqueza. É assim que Deus opera. E isso tem também, né, falei de casamento, mas nas relações de pais e filhos, todas as relações. Sempre quando é na força, é desgastante, é cansativo, não é? Né? Com pai, com mãe, competição, às vezes, dentro de casa. Trazendo, não está escrito isso, mas não sei por que estou trazendo esse contexto familiar. Então, é entregar para Deus, né? É entregar essa força, não é parar de fazer as coisas e tal, deixar para lá, mas é justamente entregar para ele poder operar do jeito dele, né? Eu tô aqui e para mim, como eu disse, é uma fraqueza, uma grande fraqueza estar falando assim, mas é para o poder de Deus operar. Né? Se eu fico aqui lendo direto assim, eu não estou permitindo que o poder de Deus opere, né? E essa mulher aí, essa mulher forte, essa mulher que ela tem um general dentro dela, que dá ordens a ela, as vozes ali, tem que fazer, e também que a mesma medida que ela cobra dela, ela cobra do outro. Essa mulher, muitas vezes, ela traz dores emocionais para a vida dela, problemas na saúde física, mental, né? Endometriose, fibromialgia, cistite. Todas essas coisas, elas trazem uma mensagem. Aqui eu entro um pouco com a ciência, né? Que a Lorena também conhece ali, que é uma mensagem assim, é difícil ser mulher. É difícil ser mulher, porque a mulher não foi feita para estar nesse lugar de comando. Ela não foi feita para isso. O empoderamento feminino que tanto se fala, como a gente vê aqui, não é o poder de Deus, não é como ele se manifesta, né? Não é nessa força toda. Então, é necessário olhar assim e entregar, porque às vezes dores no corpo, tantas coisas sentindo por conta disso, por não entregar, por querer ficar ali com as rédeas, o controle, né? Mulheres, em geral, todas nós um pouco controladoras, mas na realidade a gente não tem controle, a gente tem controle ali das nossas ações. E aí, esse perfil de mulher, quando as coisas fogem ao controle, meu Deus, o mundo desaba, e essas mulheres, elas estão lá fora e estão aqui dentro, estão dentro das igrejas, não é?
estão às vezes aos domingos com suas famílias, todos sorrindo, mas antes de sair de casa, ela disse que roupa o marido tinha que pôr, que roupa o filho que tinha que pôr, tudo do jeito dela, tudo do jeito dela, né? E isso impede Deus de operar, não é? E aí, tem uma palavra aqui, que é Mateus 11, 28. Eu vou abrir aqui, tá, gente? Se vocês quiserem aí. Amei aqui o espaço, muito bom para colocar as coisas e tudo, né? Então, olha só, a mulher, né, essa mulher que eu trouxe aqui, essa mulher guerreira, ela tá cansada. Tem alguém aqui que se sente cansada às vezes, oprimida? Nossa, bastante, né? Dando conta de tudo, querendo dar conta de tudo. E aí, uma coisa que me ocorre antes de falar, que me ocorreu agora, é que além do inconsciente coletivo, né, que é isso dessa imagem da Mulher Maravilha, nós que somos do Senhor, nós temos uma outra imagem, que é a guerreira de Deus. E a guerreira de Deus, o que uma guerreira ela traz para si? A guerra. Ela traz lutas. Às vezes, tá tudo bem e ela não tá sossegada, ela tá esperando por uma luta. Ela já tá ali esperando pela luta. Ela fica nessa, esperando por essa luta, né? E aí eu saí um pouco aqui do script, né, gente? Total. Mas aí, assim, que eu estava falando dessa minha cliente, quero voltar nesse momento, né, que eu estava falando dela, que eu falei dessa conexão, e ela, quando ela me contou dos 2 casamentos e tal, ela tomava frente de tudo isso. Ela queria estar ali no controle das coisas. Inclusive, ela se vestia como uma mulher, assim, não feminina. Aquela pose de força, de poder, sabe? E aí eu falei para ela, olha, agora, né? Falei, ó, se me permite um conselho, agora você fica sem ninguém, busca no Senhor, se conecta com as pessoas, porque ela não gostou do meu discurso do se mostre fraco para conquistar fraco. Porque ela não foi acostumada a isso, a mulher guerreira, tá na igreja desde sempre e não poderia mostrar, não, mas eu sou conselheira, como que eu vou fazer isso? Né? Falei, não, mas às vezes é justamente isso que vai ajudar outra pessoa. Olha, não faça isso que eu fiz que não vai dar certo. E quantas de nós temos coragem de fazer isso, né? Olha, eu errei. Então, eu fiz isso, eu reconheço a minha responsabilidade, não a minha culpa. A culpa entrega para o Senhor, mas a minha responsabilidade. E eu fiz isso, e eu espero que a minha história ensine você a não fazer o mesmo. Só que é muito difícil isso acontecer, né? Porque aí tem que abrir mão dessa força. E aí não está expondo as cicatrizes, e sim as feridas. A ferida está aberta ali. Então, de repente, até chorar com a pessoa que está ali não faz parte. Porque precisa estar naquela posição, eu sou a conselheira. Sou eu aqui que preciso ajudar. Esquece que a gente aprende nas relações de troca. Não é assim que acontece, né? E aí, então, agora sim, nós vamos ler lá, né? Então, todas vocês que levantaram as mãos aí, né? Jesus fala assim, vinde a mim, todas vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo. A gente se julga, né? Então, Jesus está falando aqui, ó. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu lembro de um filme que eu assisti, O Peregrino, não sei quantas assistiram, e tem uma cena tão bonita que ele está andando, ele está procurando, assim, é um filme diferente, você precisa ali estar conectada em espírito para você poder entender o filme, porque ele mostra a jornada. Então ele mostra que tem um que está enganado, usa-se o nome assim, um é enganado, o outro é evangelista, o outro é isso, né? O enganado, ele acha que ele vai entrar no reino e ele acaba não entrando. E ele, né, ele tem um momento que quando ele chega na cruz de Cristo, ele está com um monte de sacos nas costas dele, assim, e quando ele entrega ali, todos os sacos saem. Todos os fardos saem. E eu creio que o Senhor me trouxe aqui hoje para ajudar vocês nisso, né? A entregar esses fardos, porque Ele está falando aqui que o jugo dele é suave. O quanto você se julga, o quanto você se julga, o quanto você julga o outro, o quanto você se cobra, o quanto você cobra o outro, não é? E essa não é uma palavra para trazer peso, até porque quem tem esse perfil já carrega muito peso. Então a ideia aqui não é trazer peso, é sim retirar o peso de vocês. E não sou eu que faço isso, é o Senhor. É o Senhor, não é? Então continuem pensando aí daí, sobre a fraqueza, né? E eu coloquei aqui assim, né? Que o Senhor nos diz que a graça dele nos basta, é suficiente. E a graça é algo que a gente tenta explicar, mas não consegue, não é? Porque a graça, ela é amor, ela é favor, ela é cuidado, ela é como um guarda-chuva sobre as nossas cabeças, não é? Né? E isso é o que a nossa mente consegue enxergar. Mas é muito mais do que isso. Porque existem muitas coisas que, por mais que a gente imagine, a gente não consegue contemplar as coisas espirituais, né? Então a graça é isso. E aí o Senhor diz que a graça dele nos basta. A graça dele. Esse favor. Isso quer dizer que se você está se identificando aqui com essas questões familiares que eu trouxe, da mulher guerreira, é justamente quando você inverter. E como que você vai inverter isso, né? Inverter se você está aqui no papel masculino, no papel do homem, resolvendo tudo, é talvez se abster de fazer algumas coisas que você vê lá que devem ser feitas, e se você não fizer, ninguém vai fazer, não fazer. Para deixar com que o marido faça. Né? Isso também não está no script, gente. Mas enfim, né? Enfim, então é interessante isso, né? Que a gente escreve e acaba mudando. Então, às vezes é isso, é se abster, é dar um passo para trás, né? Dar um passo para trás, e aí vem a palavra arrependimento, que também é pender para trás, né? Então, dar um passo para trás, entregar hoje para o Senhor, dar um passo para trás e deixar com que esse homem ele ocupe o lugar dele, dentro da casa, né? Dentro da família. Que aquelas coisas que não são para você fazer, você não faça. Deixa para ele fazer, né? Deixar, não querer controlar todas as coisas, porque, sabe, aqui eu trago um pouquinho de ciência, né? Eu falei da endometriose, da fibromialgia. Muitas vezes, quando nós queremos controlar todas as coisas, nós trazemos doenças. E ainda existem coisas assim, né? Existem algumas escolhas que elas não estão no âmbito da consciência. Então, às vezes, você está tão cansada e não quer dar o braço a torcer, que às vezes pode ficar doente para poder descansar. Olha só, gente, que triste isso. Acontece da pessoa, às vezes, ficar doente para poder descansar. E aqui eu lembrei
é bom, né, nos atendimentos que a gente atende várias pessoas. Eu lembrei de uma outra cliente que eu tive, que ela era assim, ela tinha bipolaridade. E até eu falei para ela é médica também, né? Ela é médica, então ela entendia que ela precisava do medicamento. E eu falei para ela, se ela ficasse uns dias, né, sem tomá-la, não, de jeito nenhum. Mas olha que interessante, eu fui cavando, e nós descobrimos, ela tinha de vez em quando tipo um surto. E quando ela tinha esse surto, ia para o hospital, o marido ia nas reuniões da escola, fazia almoço, limpava a casa, fazia tudo aquilo que ela queria que ele ajudasse, mas ele não fazia, só quando ela estava doente. E quando eu cavei isso com ela, eu falei, como que você se sente, né, em relação a isso? Ela viu dentro dela que era verdade. Que quando ela estava lá, ela não precisava se incomodar. Quando ela voltava para casa, a bandeja, tudo do jeito que ela queria. Mas se ela pedisse para esse marido, olha, você pode me ajudar, você pode ir na reunião das crianças, você pode fazer tal coisa, ele faria de bom grado. Mas o problema não estava no marido, o problema estava nela, a força. Não posso sair dessa posição aqui, né? Essa posição aqui de Mulher Maravilha. Eu não posso, porque se eu fizer isso, a casa vai cair. Mas ela ia para o hospital, ficava 3, 4 dias e a casa não caía. Quando nós terminamos o processo, falei para ela, né? Olha, eu acho que você não precisa desse medicamento, porque a gente fez lá uns testes, né? Mas ela continuou, ela conseguiu mudar algumas coisas na vida, né? E eu estou falando de outras pessoas, mas eu também tenho as minhas fraquezas, tenho muitas, e eu vou contar uma aqui, vou compartilhar com vocês uma que eu fiquei, Deus, compartilho, não compartilho, porque tem perfis assim de pessoas que se entregam muito, abrem o coração, e a palavra de Deus fala que de tudo que a gente deve guardar, que a gente guarde o nosso coração. O nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, isso, por exemplo, da mulher guerreira, de ter que ser assim, entrou no coração, entrou lá na infância, entrou na adolescência, entrou através de cobrança, né? Aquela menina que tinha que ser perfeita, tirar nota alta, isso, aquilo, cuidar dos irmãos, ser a mãe dos irmãos, às vezes a mãe da mãe, a mãe do pai, né? Tem isso, tem papéis invertidos. Tem muitas coisas assim que ocorrem. Então entrou porque talvez numa tenra idade ela não tinha como proteger o próprio coração. Mas hoje nós podemos, hoje nós somos mulheres adultas, e podemos proteger o nosso coração, né? Então, a gente precisa aprender. Olha as carinhas, parece que a palavra está falando. E eu fico muito, mas muito honrada. Muito, muito feliz. Então, vou expor aqui uma fraqueza para vocês, das muitas que eu tenho, né? Uma eu já falei, que é estar aqui. Mas aí, assim, até o início da pandemia, eu tinha os meus clientes, atendia. Aí veio 2 semanas antes da pandemia, eu falei, eu não quero mais trabalhar online, embora eu atendesse a domicílio, em cafeterias, bem gostoso assim, né? Mas eu ia na casa das pessoas, tal, eu vou montar o meu escritório. E eu montei o meu escritório, todo bonitinho, entendi, é de Deus, né? Aquelas coisas que a gente quer e diz que é de Deus, sem ser, muitas vezes. E eu estava lá mobiliando, quando estava tudo prontinho, foi acho que numa terça, quarta-feira, na sexta, tudo fechou, a pandemia. Veio a pandemia. E aí, eu tinha ainda algumas clientes, estava atendendo, e com todo aquele medo, as pessoas começaram a ficar, tem que guardar dinheiro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu finalizei os processos, eram alguns processos, e acabou. E aí, aconteceu que o meu marido, que tinha um cargo bom numa empresa, perdeu o emprego, um pouquinho antes da pandemia.
E aí eu fiz agora 51 anos, então eu me vi com 50 anos, né, numa situação muito difícil financeira. Difícil não de faltar, mas o meu marido, ele foi trabalhar num serviço que não tem nada a ver com ele, sabe? Um monte de coisas assim, aí eu vi o meu orgulho brotando. E tem coisas que acontecem, não que Deus coloque aquela situação, mas o nosso coração é provado. A gente consegue se enxergar, né? Não, porque o Espírito Santo, ele não acusa ninguém. Ele não chega e fala, ó, tá vendo? Olha, você é assim, é guerreira, isso, aquilo. Ele não faz nada disso. Mas ele faz com que a gente veja o próprio coração, o que está dentro do próprio coração. E aí, com os ensinamentos aí dentro do desenvolvimento humano e ouvindo, né? O homem tem que bancar o lar, o homem tem que ganhar dinheiro, o homem isso, o homem aquilo. Eu não tive um filtro e eu deixei muitas coisas entrarem no meu coração. E eu passei a olhar para o meu marido sem admiração. Olhava assim, sabe? E eu, né? Altiva, que é uma coisa que Deus detesta. E aí as coisas foram diminuindo, vou para a internet, pensei, o primeiro vídeo que eu fizer vai ser assim, uau. Não foi uau. Não foi uau. Depois ainda começaram os problemas meus, de não conseguir me expor, de não conseguir falar, de querer só estar escrevendo, várias coisas assim. E houve, então, nesse tempo aí, sem dinheiro, ele ganhando bem menos, aí eu sem clientes. Eu queria cortar o cabelo e não tinha dinheiro. Eu vivi coisas assim, não faltava comida, mas coisas que para nós são importantes para as mulheres, né? Assim, de repente está arrumadinha, alguma coisa assim, e tudo sem dinheiro. Comer uma pizza é sem dinheiro, é tudo, não tem dinheiro, não tem mesmo. Tive que engolir o orgulho e deixar com que as minhas irmãs pagassem o cursinho para o meu filho. Ele está no cursinho nesse momento, elas estão bancando, eu tive que engolir mesmo, assim, o orgulho, não foi uma coisa muito simples para mim, né? E olhando meu marido, não sendo essa mulher assim, que fala, que tal, que cobra, eu não sou muito esse perfil, mas o meu olhar, né? Meu olhar mostrava para ele assim que as coisas não estavam boas. Até que isso foi um ano. Falando em dinheiro, e eu nunca fui materialista. Eu nunca fui. Quando eu me tornei, que foi dentro do desenvolvimento humano, coach, eu queria ajudar as pessoas e trabalhei 2 anos de graça. Até que o próprio Senhor me trouxe uma vez, assim, até vale a pena essa história aqui, né? Tem, não sei se tem empreendedoras aqui e tal. Ele me trouxe assim na mente, né? Eu tinha conversado com uma pessoa por WhatsApp. E aí eu ajudei a entender um monte de coisas sobre o pai, a mãe e tal. E aí meu marido estava de folga. Eu fui para a sala e falei, eu amo isso, eu vibro com isso, ajudar as pessoas a virarem chaves e tal. Ele falou, tá, mas precisa ser sempre de graça? E isso foi até antes da pandemia, tá? Isso foi, eu lembro, foi março de 2019 que virou uma chave e eu passei a cobrar pelos meus atendimentos, né? E aí ele precisa ser sempre de graça, eu acolhi, porque quando a gente acolhe, a gente pode ser ministrado por Deus. Quando a gente faz assim, é difícil, né? Porque Deus não fala. Eu tenho aprendido que Deus não fala em meio aos nossos achismos. Ele só fala quando a gente silencia e está disposto a ouvir. E aí eu estava escovando os meus dentes e veio à minha mente assim, você diz que o teu maior valor é a família, mas não é. E aí várias cenas que antes eu era tipo evangelista, então achava que ia pregar para alguém, largava às vezes a casa, largava o que estava fazendo e ia. Só queria pregar. Houve uma fase dessa na minha vida, tem muitos e muitos anos já.
E aí veio isso e eu passei então a cobrar, né? Então Deus ministrou o meu coração sobre isso. Se alguém tem essa dificuldade aqui com essa questão de cobrar, então a gente é digno de receber, né? De receber pelo nosso trabalho. Eu tive esse entendimento e eu não tenho a mínima ideia por que eu contei isso aqui para vocês, mas foi, né? Para vocês entenderem. E aí, falando então dessa minha fraqueza, né? Começou a vir muito na minha mente o versículo que fala que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. É assim, né? É onde está o coração, está o tesouro, onde está o tesouro, está o coração. Começou a vir muito isso na minha mente, eu comecei a entender que o meu tesouro estava no dinheiro, né? Então, primeiro não cobrava, não ligava para o dinheiro, nem nada, e entendi que era digno receber, mas de repente, na pandemia, quando eu me vi com 50 anos e queria fazer uns procedimentos estéticos e não tinha dinheiro, aí foi revelado o que estava dentro de mim, que foi o orgulho, a ira, muitas coisas feias eu vi dentro de mim, sabe? Até que, isso foi um ano, mais ou menos um ano, até que agora, há algumas semanas, eu conversando com meu filho adolescente, 17 anos, vendo todas essas coisas, vendo afastamento, né? Acho que tem um pouquinho mais, uns 2 meses. Vendo esse afastamento de pai e mãe e tal, vendo que as coisas não estavam corretas, estavam invertidas, começou a vir na minha mente, né? Porque existem as sementes, né? Os dardos inflamados do inimigo, né? Começou a vir na minha mente assim que o problema era ele, que eu tinha que me separar, que não sei o quê, porque vem essas coisas quando pode vir, né? Pode vir isso quando a situação está difícil e tal. E aí eu acho que eu verbalizei para o meu filho que precisava que as coisas melhorassem para ver se dava certo eu e o pai dele, ou seja, só dá certo com dinheiro. E aí, o meu filho, ele veio, então, há tempos atrás, e ele falou assim, mamãe, ele chama de mamãe, eu conversei com o papai, e o papai também. Ele espera as coisas melhorarem, né, para ver, assim, vocês dois e tal. E naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, né, trouxe, assim, ao meu coração, eu falei, meu Deus, eu estou ensinando para o meu filho que o dinheiro é muito importante. Eu estou colocando o dinheiro acima de outras coisas, de valores que eu ensinei para ele. E naquele momento eu já pedi perdão para o meu filho. Pedi perdão, fiz uma reunião, pedi perdão para o meu marido, falei que estava cega. Falei, olha, estava cega, né? Estava cega, porque eu te admiro, você é um homem maravilhoso. E ali aquilo machucou meu coração, porque de ter passado por aquilo. Mas foi o passar por aquilo que fez eu enxergar o que estava dentro de mim. Para que... Amém. Para que esse poder de Deus se manifestasse através da minha fraqueza. E talvez se isso não tivesse acontecido, a Lília não tivesse me chamado, não é? Né? Deus ia mostrar outra pessoa, ia falar, ela está com o coração endurecido. Mas Deus, Ele trabalha no nosso coração, né? E quando a gente se expõe, eu não estou mostrando para vocês uma cicatriz. Eu estou mostrando ainda a ferida. A situação não mudou absolutamente nada, mas mudou a minha forma de encarar a situação. É isso que eu vejo, sabe? Que Deus, Ele muda o nosso coração e nem sempre a situação, não é? E aí, quando Ele muda o nosso coração, tudo se torna leve. Aquilo que você está carregando, os fardos, eles são entregues ali e você passa a olhar tudo com um novo olhar. Como você enxerga
com uma visão de águia, né? Você enxerga por cima, você consegue enxergar o todo, você consegue enxergar a situação, o que passa dentro de cada um que está envolvido naquela história. E assim age o nosso Deus. Não quando a gente está demonstrando a força, mas quando a gente está fraco, quando a gente reconhece que precisa de ajuda, que não consegue sozinho. Eu falei, Senhor, está invertida as coisas aqui, me ajuda a colocar as coisas no prumo, né? Oséias fala do prumo de Deus. Então, no prumo de Deus, porque o prumo do mundo é outro, mas é o prumo de Deus que nos interessa. Nós somos separados, e se nós somos separados, essa ação é diferente também, não é? E eu falei aqui, né, dessa fraqueza, porque tem uma palavra que fala assim, né, Tiago 5,14, 5,16, né, que ele fala que a gente confessa, vamos até ler aqui, Tiago 5,16, deixa eu achar. Hebreus, Tiago, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aqui acredito que ele não está falando apenas da cura física, mas da cura emocional, né? Da cura em todas essas áreas que eu citei aqui, que abrange também a cura física, não é? Então, muitas vezes, a gente fica com algumas coisas dentro de nós e não fala. Então, o ato de eu estar falando aqui para tantas pessoas que não me conhecem e poderia estar aqui, vão me julgar, isso e aquilo, mas não. Eu estou aqui justamente também para buscar essa cura no Senhor. Porque quando a Lília me chamou, eu entendi assim, que Deus queria fazer algo em vocês e queria fazer algo em mim. Porque é assim que Deus age, né? Ele trata todo mundo, cada um na sua situação. É assim que Ele faz. E aí, deixa eu ver aqui na minha colinha, né? Não, na minha colinha eu inclusive coloquei aqui para o Espírito Santo conduzir. Então, que acabou, né? Não tem mais nada para falar. Mas então é assim. Como a gente está falando sobre isso, sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, eu quero que vocês pensem aí, nessa fraqueza, que talvez você considere a sua força, mas é justamente essa força aí que está impedindo o poder de Deus de se manifestar na vida. Em alguma área da vida, trouxe muito a questão relacional, mas profissional, seja a área que for, né? Então, o que eu entendo é que nessa tarde é uma tarde de entrega. Uma tarde de entrega aí do seu coração, né? Porque Deus, Ele fala assim que Ele só quer o nosso coração, que é o nosso tudo, é tudo, né? É o nosso coração. Então, agora que cada uma de vocês sonde aí, né, com o Espírito Santo, seu coração. Veja as áreas onde você tem mostrado toda essa força e que, na realidade, essa força não é a força que vem de Deus. É a força do teu braço. É a força que não manifesta o poder, a glória de Deus. Então, eu nem sei direito como fazer isso, mas pedir para vocês então fecharem os olhos, né? Falarem aí com o Senhor. Falarem com o Senhor. Sejam bem-vindas. E pedir ao Espírito Santo, Senhor, que é aquele que sonda os corações. O Senhor é aquele que toca onde nenhuma palavra humana pode tocar. Ah, querido, doce Espírito, nós te amamos, Senhor. Obrigada pelo teu agir em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque quem está aí fora esconde os seus pecados, esconde tudo, esconde suas dores, se esconde por trás de um escudo.
mas o escudo que nós utilizamos é outro, Pai. É a tua palavra, Senhor. E na tua palavra o Senhor diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e não na nossa força, Senhor. Então não sou eu, Pai, não sou eu não tenho esse poder, Senhor. Ninguém aqui tem de tocar, Deus. Sabe, eu vejo como um enrijecimento. Eu não sei explicar, é um enrijecimento, como se houvesse uma couraça. Uma couraça é essa palavra, mas por trás dessa couraça está o seu coração. E é nele que o Espírito Santo quer tocar nessa tarde. O Senhor quer lhe falar no seu íntimo. Ouça a doce voz do Espírito, que não acusa. Ela não age como você age com você mesma, se acusando, cobrando de si, cobrando dos outros. Ela é doce, ela vem como uma brisa suave. Como uma brisa suave, sinta a brisa que vem do Espírito do Senhor. E Ele te toca o seu coração. Eu posso ver aqui pela fé os corações sendo abertos, essa palavra entrando e se acomodando a ponto de frutificar no tempo certo. Mas que hoje você olhe e veja nessas situações familiares, em tudo que eu falei, qual é a tua parte, qual é do seu marido. Se você não é casada, qual é sua, da sua mãe, do seu pai, não importa. O Senhor está falando sobre relacionamentos. E também o relacionamento com Ele. Sobretudo o relacionamento com Ele. Você vai para Ele como uma guerreira. Você vai lá, Senhor, eu estou aqui, sou uma guerreira, me envia a mim, faço isso, faço aquilo. Mas você para ouvi-lo. Você para ouvir o que Ele realmente quer de você? Será que você para? Ou será que você está muito ocupada? E aí o que Ele quer te falar não encontra esse solo para frutificar. Primeiro vem o germinar, não é? As fases do plantio, a semente. Aí vem a germinação e depois a frutificação. Que nesta tarde essa semente encontre um bom solo, um solo molhadinho ou afofado do seu coração, para que o Espírito venha com seu poder e transforme tudo. Coloque as coisas no lugar. Que hoje ao você chegar em casa, se você está na posição aí do general, da Mulher Maravilha, com alguém na sua família, que você os olhe com outros olhos, que você os consiga enxergar com os olhos de amor do Senhor, que Ele olha para você nesse momento, sem acusação. Ele só quer, Ele pergunta se você está pronta para deixar esses fardos, isso aí que está doendo a sua coluna, que está trazendo dores para o seu corpo, doenças. Você está pronta para deixar isso? Você se sente pronta? Então entrega para o Senhor, entrega, abre suas mãos assim, entrega para o Senhor, entrega. Vocês sentem a brisa suave? O Senhor está aqui como brisa suave. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada, Abba, obrigada, Espírito Santo. A sua obra é interna, Deus, sua obra não é externa. A sua obra é de dentro para fora, Deus. O Senhor quer o coração. O coração, Senhor. Ah, Deus, transforma hoje, transforma nesta tarde, Deus, toca. Onde o ser humano não toca, somente o Senhor, meu Pai.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Paizinho querido. Oh, meu Deus, as minhas irmãs estão orando, Senhor, entregando os fardos, Pai, trocando com o Senhor, Paizinho, parando de se julgar, Deus. Ah, Espírito querido, Espírito Santo, fala uma palavra, Deus, uma palavra. Tua palavra diz que basta uma palavra para sermos curados. Deus, fala essa palavra agora com cada irmã aqui. Fala comigo também, Senhor. Fala conosco, Deus, porque somos aqui a tua igreja, a tua noiva, Deus. Nós queremos, Pai, entregar os fardos, Deus querido, entregar tudo aquilo, Pai, que não te agrada, tudo aquilo que não vem do teu Espírito, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, Senhor. Porque é uma palavra, Pai, que ela vai trazer, ela vai pedir ações, Deus. Ações, e não é fácil a gente agir, Deus. Não é fácil trocar essa posição, não é fácil. Há tanto tempo, com tudo na mão ali, com a roupa da Mulher Maravilha, a mulher guerreira que faz e acontece. Como assim largar esse lugar? Como assim? Para deixar o marido, meu marido aquele banana, que meu marido aquele que não faz nada. O meu marido é o seu marido que Deus quer exaltar. O seu marido que Deus quer colocar como cabeça. Que Ele quer ali que vocês dois estejam, né, sob a mesma missão. Que Ele quer transformar o coração do seu marido e também será através da sua transformação. Não tem jeito. Tem coisas que nós precisamos fazer. Somos nós. Senhor Deus. Muito obrigada, Paizinho. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Agradeço a Ti, Senhor. Ai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. As lágrimas, né? As lágrimas, elas são tão boas, né? Porque elas trazem isso. Eu sei que muitas aqui, sem nenhum tipo de acusação, encontraram um lugar em Deus de arrependimento, né? Porque Ele fala que se a gente confessar os nossos pecados, né? Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tudo agora é lavado. O que precisa agora é a ação, né? O que havia de ser feito aqui dessa entrega foi feita. Agora é preciso a ação, né? E aí Deus vai nos ajudar nessas atitudes, nessas pequenas atitudes diárias, para a gente poder vir naquela posição da mulher, né? A mulher mais feminina, a mulher que tem uma palavra amiga, que com os olhos muitas vezes transmite aquela compaixão, traz aquela cura. Então essa é a mulher, Deus nos fez para este lugar. Essa coisa de guerreira do Senhor não é exatamente desse jeito. Na oração, sim, mas não nas nossas casas e querendo pegar o problema de todos, não é? Eu agradeço muito aqui a oportunidade, né? E agradeço a Ti, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu sei que o Senhor agiu aqui nesta tarde, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade de servir, Pai. Amém? Amém, irmãs. Amém. O que lembramos do nosso culto? Deus abençoe, Cris. Muito, muito, muito bem-vinda. Viu? Nós queremos você mais vezes, tá? Muito obrigada, Cris, por esta palavra gostosa. Vocês receberam aí? Eu chorei ali. Porque eu estava esvaziando de mim mesmo. Sabe? Muitas coisinhas que nós vamos carregando. Peso, fardos, né, Rose?
Estão carregando fardo, sem saber, né? E aí, você para ouvir a mensagem, você sempre está pregando, pregando, pregando. Quando você para ouvir, gente, é maravilhoso, né? Estou feliz aqui que nossa irmã Ing chegou aqui também. A irmã do nosso irmão Beto, a mãe, né, do nosso irmão Beto, chegou com ela alguém. Hã? Nora do Beto, é verdade. Ah, é verdade. Que bom que você está aqui. Estou procurando você desse lado. Muito obrigada. Deus abençoe muito por vocês terem chegado no finzinho, mas pegou uma raspinha boa, né? Eu estou muito feliz. Vocês estão felizes? Querem a Cris Sabadim de novo conosco? Amém? Então dá uma salva de palma grande para Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto a irmã Vívia vai fazer esse encerramento com esse louvor, que orar já foi orado, né? Nós temos um lanche gostoso para o final ali, que todo mundo contribuiu para que esse lanche acontecesse, né? E ela vai louvar o Senhor com essa canção. Estaremos finalizando nosso encontro da mulher com chave de ouro. Amém? Chave de ouro. E eu gostaria que a Cris Sabadim, nesse louvor, viesse orar para nossa irmã Rose. Eu quero ver se a irmã Rose quer mudar de vida, irmã Rose. Quer que Deus... Pode ficar sentadinha, pode. A irmã Rose é minha vizinha aqui, eu mudei para cá já faz 33 anos, idade de Cristo. Ela é minha amiga, que eu amo muito. Oro por ela, oro para sua família. Enquanto nós vamos... A Vívia vai finalizar com essa canção. Nós vamos finalizar orando pela Rose, irmãos. Viu? Ela precisa de vocês, tá? E depois não saiam, que eu vou pedir para Karen estar dando uma lembrancinha para cada uma das mulheres. Amém?
Seja Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu